Olá, boa noite. Veja no Brasil TV desta quarta-feira, dia 9 de fevereiro. O governo do Mato Grosso do Sul amplia o público-alvo da quarta dose da vacina contra a Covid. Agora, idosos e profissionais de saúde também podem receber o reforço. Começa a audiência que vai decidir se o ex-vereador Jairinho e Monique Medeiros vão a júri popular pela morte do menino Henri Borel. 4 casas desabam em Minas Gerais depois de um deslizamento de terra. E ainda os 115 anos do ritmo mais pernambucano de todos, o frevo. É agora no Brasil TV. O governo do Mato Grosso do Sul decidiu ampliar o público da quarta dose da vacina contra a Covid. Além de pessoas com imunidade baixa, idosos e profissionais de saúde também estão autorizados a receber esse reforço. O Marcos Ribeiro é quem tem as informações. Oi, Cosmo, tudo bem? Já estão sendo vacinados com essa segunda dose de reforço pessoas com mais de 60 anos, profissionais de saúde, gestantes, puérperas e as pessoas com imunidade baixa que receberam a dose de reforço há mais de 4 meses. A decisão de aplicar essa quarta dose saiu depois que os casos de Covid dispararam nas últimas semanas aqui no estado. Nos últimos dias, foram registradas 16 mortes por dia. Só hoje foram 26. Os 79 municípios de Mato Grosso do Sul também já estão aplicando a quarta dose a partir de hoje. A Secretaria de Saúde garantiu que o estado e os municípios têm estoque suficiente para atender a demanda. O governo do estado diz que seguiu orientações de especialistas do Comitê Estadual de Enfrentamento à Covid para fazer a aplicação dessa segunda dose de reforço. Cosmo. Em São Paulo, o governo confirmou que vai liberar a quarta dose da vacina contra a Covid-19 para todos os moradores do estado. O anúncio foi feito pelo governador João Dória, do PSDB. Por enquanto, o Ministério da Saúde recomendou a quarta dose apenas para pessoas dos grupos de risco. Pois é, o estado de São Paulo vai ter um novo ciclo vacinal. Ainda não está clara qual vai ser a nomenclatura desse novo ciclo, se vai ser chamado de quarta dose, uma segunda dose de reforço, ou se vai ser um novo ciclo no ano que vem. Mas o fato é que o governador João Dória disse hoje, numa entrevista à Rádio Eldorado, que a população aqui de São Paulo vai receber a quarta dose da vacina contra a Covid-19, independentemente do posicionamento do Ministério da Saúde. Até então, o Ministério da Saúde tem defendido a utilização da quarta dose apenas para aqueles pacientes imunossuprimidos que têm algum comprometimento no sistema imunológico. O governador disse que São Paulo vai dar não só para os pacientes imunossuprimidos, que já estão tomando a dose desde dezembro do ano passado, essa quarta dose, mas para o público em geral. Depois de uma queda de braço na justiça, 87 mil alunos da rede municipal de Belo Horizonte retomaram as aulas presenciais hoje. São estudantes de 5 a 11 anos. O Luan foi o primeiro a chegar. Ele estava bem animado com a volta às aulas. Porque eu vou pro segundo ano? O retorno era esperado por muitas outras crianças que chegavam à escola Teomar de Castro Espíndola, no bairro Novo São Lucas. Tô feliz por ver minhas colegas, meus amigos. Tava com muita saudade de brincar com eles, estudar. Tô muito feliz, eu quero encontrar minha professora. Ansiedade das crianças e dos pais também. O retorno hoje foi melhor, porque a gente volta à rotina normal, trabalho mais tranquilo, porque sabe que as crianças estão na escola, né? E para o aprendizado deles que já está um pouco meio difícil. A volta às aulas presenciais hoje foi para 87 mil alunos da rede municipal de 5 a 11 anos, depois de um impasse entre a Prefeitura e o Ministério Público. Na verdade, eu pensei que ia começar no dia 14. Aí eu liguei para a escola, que dia mesmo, porque estava aquele negócio da Prefeitura. Aí resolveram começar hoje. Tanto tempo que eles ficaram afastados. Agora voltou, até que enfim. Estamos totalmente preparados, os protocolos seguem sendo aqueles mesmos adotados até o final de dezembro do ano passado, monitoramento dos casos suspeitos, suspensão eventual daquela bolha, daquela turma, né? Melhor dizendo, se houver alguma suspeita para testagem. A volta às aulas não prejudicou a vacinação das crianças de 5 a 11 anos nas 30 escolas de BH. Nesta do bairro Ipiranga, a vacinação é feita na quadra. Os espaços foram organizados com entradas diferentes para evitar a aglomeração. A quadra ficou cheia depois das 9 da manhã. A Brisa foi uma das primeiras a receber a dose. É importante, né, essas crianças vacinar, porque eles estão querendo que as crianças voltem para a escola, entendeu? Bem seguro para as crianças, né, para estar com os coleguinhas, junto com os colegas, vai ser muito bom.
Por causa da pandemia de Covid, pelo segundo ano seguido, o governo de Pernambuco cancelou todas as festas de carnaval que aconteceriam no estado. A Mônica Silveira é quem conta pra gente. O decreto, com o anúncio dessa medida, dessa determinação, foi divulgado esta semana pelo governo do estado. Não deve haver qualquer tipo de festa, nem pública, nem particular, entre os dias 25 de fevereiro e 1º de março. O governo de Pernambuco anunciou ainda que deve reunir os prefeitos, principalmente das cidades que são polos de carnaval, e pedir ajuda deles para que sejam mantidos os protocolos de segurança e para que seja feita uma fiscalização rigorosa para evitar as aglomerações. Tudo para evitar o avanço da Covid, claro, aqui no estado de Pernambuco. Mônica Silveira para o Brasil TV. Agora, olha só essa história. Imagine você brincando com seu filho num terreno descampado ou passeando com o cachorro da família e do nada aparece um helicóptero fazendo um sobrevoo a poucos metros do chão. Só que isso tudo não foi nenhuma falha mecânica ou tentativa de pouso forçado. Foi o que aconteceu em Osasco, na região metropolitana de São Paulo. Os moradores foram surpreendidos por rasantes e manobras arriscadas. Os vídeos mostram o helicóptero dando rasantes na área ao lado de um bairro residencial em Osasco. A aeronave, em alta velocidade, sobrevoa perto do chão. Ela ameaça pousar onde há várias pessoas soltando pipa. Durante a manobra, dá para ver a nuvem de poeira e pedras. Eu estava dentro da creche e escutei um barulho de helicóptero. Para mim era a polícia ou o exército, mas não era. Os meninos que estavam soltando pipa, que veio correndo, tentou correr, que ele abaixou perto do chão. O Valdemir é vigia da creche, que fica ao lado do terreno. Ele chegou a baixar perto do chão, aí depois eu saí aqui fora para perguntar para os meninos o que estava acontecendo, aí eles falaram que o helicóptero tinha acabado de baixar no chão. Pensava até que estava um posto de emergência, alguma coisa. O helicóptero decolou de um heliporto no bairro Jaguaré, na zona oeste da capital, passou por Osasco, onde fez as manobras. E de lá foi até o aeroporto Campo de Marte, na zona norte, onde pousou por volta de 1h20 da tarde. Os terrenos que ficam ao lado da creche e atrás também pertencem a uma área militar. Mas aos fins de semana, os moradores vizinhos costumam vir até aqui para se divertir, soltar pipa principalmente. E no domingo, quando o helicóptero deu os rasantes, havia várias pessoas aqui, inclusive do outro lado da cerca. Clodoaldo estava no terreno. O terceiro rasante, ele desceu até quase 2 metros, 1,5 metros do chão, empurrando eles para a cerca de arame farpado. Nessa, um ficou grudado, que deu para mim ver de longe, no próprio arame farpado, grudado assim. O outro que passou caiu de cara no chão e os outros tudo lá, se abaixando e a poeira comendo neles. Segundo o especialista em aviação, Miguel Rodrigueiro, esse tipo de voo é proibido. Ele pode ser classificado como um voo fora dos padrões, um voo desprezando algumas regras legais e algumas regras de segurança. Um voo, poderíamos dizer, um voo com um certo grau de temeridade. Em voos normais, o sobrevoo a baixa altura é proibido, principalmente se existem pessoas nas proximidades. Os moradores contam que o helicóptero tinha o prefixo PTYNN. O site da ANAC diz que a aeronave pertence à Igreja Internacional Renovação Evangélica. O registro é para serviço aéreo privado, mas a operação está negada para táxi aéreo. O Oséias também viu tudo de perto e não se conforma com o risco que todo mundo correu. Ele colocou pânico em todo mundo. Muitas pessoas que estavam lá se machucou, algumas pessoas tinham criança junto com a gente também, que foi a correria toda. E o piloto foi muito imprudente do que fez. Se ele perdesse o controle ali, infelizmente, ia ser uma fatalidade para muitas pessoas. Nós tentamos falar com algum responsável pela Igreja Internacional Renovação Evangélica, que aparece no site da ANAC como a dona dessa aeronave. Mas pelos contatos que aparecem no cadastro da Receita Federal, ninguém respondeu. Nós também cobramos uma explicação da ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil, e do DCA, que é o Departamento de Controle do Espaço Aéreo, ligado à Força Aérea Brasileira, mas até agora ninguém deu uma resposta. Um empresário foi preso hoje em Boa Vista, Roraima, pela Polícia Civil de Santa Catarina. Ele é suspeito de estuprar uma jovem de 18 anos.
Olá, esse crime teria ocorrido em 2017 durante a visita do empresário Ayrton Antônio Soligo, a mãe que mora aqui em Joinville. A vítima seria a cuidadora da mãe dele, uma jovem de 18 anos. A Polícia Civil começou a investigar o caso depois de receber uma denúncia anônima pelo 181. A prisão preventiva foi cumprida na tarde de ontem, na cidade de Boa Vista, capital de Roraima, onde mora o empresário. Ayrton Cascavel, como é conhecido, tem 57 anos e é ex-assessor do ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. O empresário ganhou o Projeção Nacional após ser ouvido pela CPI da Covid no Senado sobre sua atuação no Ministério da Saúde como assessor do ex-ministro Eduardo Pazuello. O empresário já é réu em um outro processo relacionado à violência sexual. Segundo o Ministério Público, este outro crime teria sido cometido contra a própria neta. O crime teria acontecido no ano passado e o processo aí segue em segredo de justiça. O delegado responsável por este caso, aqui em Joinville, continua em Boa Vista em diligências que não foram divulgadas para justamente não atrapalhar a investigação. Durante a manhã desta quarta-feira, o empresário passou por uma audiência de custódia. A polícia acabou informando que inicialmente ele irá para o sistema prisional de Roraima. Já a defesa do acusado, desse empresário, afirmou que por ele ter ensino aí superior, há possibilidade dele cumprir e seguir preso dentro do batalhão da Polícia Militar de Boa Vista. Por se tratar aí de um crime hediondo, não há possibilidade do pagamento de fiança. Pela primeira vez, a Justiça ouve o ex-vereador Jairo Souza Santos Júnior, o Jairinho, padrasto do menino Henri, e Monique Medeiros, que é a mãe do menino. A audiência começou com bastante atraso e teve protesto na porta do tribunal. Monique Medeiros e Jairo Souza Santos Júnior estão sendo ouvidos pela primeira vez em juízo. No depoimento à Polícia Civil, os dois afirmaram que o menino Henri, de 4 anos, sofreu um acidente doméstico. Um dos advogados de defesa de Jairinho, Lúcio Adolfo da Silva, disse que ainda está estudando o processo. Como eu estou chegando agora, é um processo bastante complexo, exige um aprofundamento de estudo muito importante para fazer a coisa com seriedade. Então eu, com meus colegas de trabalho, decidimos nos manter em silêncio até que a gente possa analisar com mais profundidade a forma como as coisas estão sendo feitas e qual caminho que nós vamos seguir. A mãe de Monique Medeiros acompanha a audiência do auditório. Antes do início, os advogados de defesa falaram com a juíza. Foi feito um requerimento pela defesa do acusado Jairo, com base no direito de imagem, de que o interrogatório dele não seja feito na presença da imprensa e nem pelo YouTube. Então eu vou pedir que o pessoal da imprensa, por favor, se retire apenas durante o interrogatório do Jairo. O laudo do Instituto Médico Legal apontou que Henri sofreu uma hemorragia interna e laceração no fígado, provocada por uma ação contundente. Os peritos encontraram ao todo 23 pontos de lesão. Jairinho e Monique estão presos desde o dia 8 de abril do ano passado. Eles respondem por tortura, homicídio triplamente qualificado, além de fraude processual e coação no curso do processo. A juíza Elizabeth Machado Louro, da 2ª Vara Criminal da capital, iniciou a audiência de instrução e julgamento em outubro do ano passado e ouviu testemunhas de defesa e de acusação. A audiência de hoje pode determinar se Jairinho e Monique vão a júri popular ou não. Se a juíza entender que eles cometeram um crime intencional contra a vida, o casal deve ser julgado pelo tribunal do júri, mas os dois também podem receber sentenças diferentes. Jairinho tentou adiar o interrogatório de hoje, argumentando que faltam novas diligências e que um novo advogado assumiu o caso. Mas o pedido não foi aceito pela juíza Elizabeth Machado Louro. A morte de Henri completou 11 meses ontem. O ex-vereador Jairinho e a namorada Monique Medeiros moravam num apartamento na Barra da Tijuca, junto com Henri. E apenas os 3 estavam no apartamento no dia 8 de março do ano passado. Eles levaram Henri até o hospital, mas, segundo os médicos, o menino já chegou morto. A audiência ainda não tinha terminado até o fim da tarde. 4 casas desabaram e outras 2 estão em situação de risco em Santa Luzia, que fica na região metropolitana de Belo Horizonte, por causa da chuva forte na região. Moradores vizinhos estão com medo de novos acidentes. É esta chuva contínua que encharca o solo e coloca quem mora em área de risco em alerta. Depois do desabamento de 4 casas no bairro Cristina, em Santa Luzia, os moradores da rua Vicente Lovalho se sentem inseguros. Ninguém está conseguindo dormir porque
não é só a casa que caiu, a rua também está cedendo, né? Então nós que moramos aqui nessa área aqui também estamos correndo risco. Inclusive o muro do vizinho aqui do número 11 já está com 3 trincas. A minha casa também, eu fico com medo, porque tem uma casa para cair em frente à minha casa. E se cair, pode ser que eu também corro risco. A queda foi ontem de madrugada. Segundo a Defesa Civil da cidade, o local é uma ocupação irregular e as chuvas foram somente um agravante, pois o cenário já era de risco. As casas foram construídas à beira deste córrego. Os moradores contaram que há cerca de 15 dias, parte do asfalto afundou e algumas trincas apareceram. Na segunda, as casas também começaram a mostrar sinais de perigo e os moradores tiveram que sair de lá horas antes do desabamento. Aí eu levei, uma coisa que eu levei, a geladeira, a televisão, nem minha roupa eu não consegui levar. A Defesa Civil interditou outras 3 casas na rua por risco de desabamento. Deste ponto que a gente está, respeitando a área de isolamento, dá para ouvir estalos daquela ali que já está com a parede parcialmente caída. Desde ontem, o quarteirão está fechado para o trânsito. Os moradores devem respeitar a proibição de entrada. O professor Alauá Saad, do Instituto de Geociência da Universidade Federal de Minas Gerais, reforça que, além da chuva, o mau planejamento das cidades contribuiu muito para o risco geológico. Elas podem desabar junto com a chuva, em condições naturais, mas com movimentos pequenos e localizados. Nós temos uma concepção do planejamento urbano que, no geral, não respeita o comportamento, o funcionamento natural. A previsão de mais chuva aumenta as chances de novos deslizamentos de terra. Por isso, a Defesa Civil do Estado alerta para que os moradores fiquem atentos aos sinais mostrados pelos imóveis construídos em áreas de risco. Se na sua casa tem rachaduras expressivas, tem desnivelamento de piso, o barranco está cedendo com fraturas ou há inclinações adversas com árvores ou postes, fique atento. Chame a Defesa Civil, o Corpo de Bombeiros ou a Polícia Militar para que tomem providências e, se for o caso, saiam do imóvel. No noroeste do estado do Rio também choveu forte. O João Villarreal tem as informações da cidade de Miracema, uma das mais atingidas pelo temporal. Olá, o noroeste do estado do Rio de Janeiro foi fortemente afetado pelas chuvas que aconteceram nas últimas horas em vários municípios. Em Miracema, diversas ruas na região central ficaram alagadas e até o acesso à cidade ficou comprometido. Em Aperibé, uma barreira caiu e destruiu parte da estrutura de um supermercado. Uma pessoa que estava no local quase foi atingida. Não houve feridos, segundo a direção desse mercado, mas o prejuízo foi grande por lá. A chuva também deixou várias ruas da cidade alagadas e quase cobriu os pneus dos carros. Os motoristas tiveram muita dificuldade para passar. Em Santo Antônio de Pádua, choveu cerca de 130 milímetros nas últimas 24 horas, o que fez com que várias ruas ficassem alagadas, com risco de deslizamento de encostas. Em Itaperuna, o rio Muriaé, que corta a cidade, subiu muito. A força da água chegou a arrastar um carro. Não há informação sobre desalojados ou desabrigados, mas a Defesa Civil já emitiu um alerta de chuva para as próximas horas, com o risco de deslizamento de encostas. Por isso, o risco ainda é alto na maioria dos municípios do noroeste do estado. João Villarreal para o Brasil TV. Veja a seguir: mistério num prédio abandonado em Brasília. Nem mesmo o governo do Distrito Federal sabe quem é o dono. Brasil TV de volta com o caso de um prédio abandonado no Distrito Federal, que, claro, está incomodando a vizinhança. O pior é que nem mesmo o governo do DF sabe dizer quem é o dono desse prédio. Chegou a falar que o prédio estava aos cuidados da Embaixada da Palestina, mas a Embaixada disse que não. Um terreno imenso em plena 912 Norte. O local está completamente abandonado. Mesmo com a área cercada, dá para ver que tem muito mato alto, árvores e galhos caídos. Esta construção em formato de mesquita, um templo religioso islâmico, está em estado bem deteriorado. A pintura descascada, tem vidros quebrados, metais enferrujados.
Além desse prédio grande, dentro do lote tem outros imóveis. Dá para ver que as casas estão bem cuidadas e também com veículos. Os moradores que vivem perto dessa área dizem que o local se tornou abrigo para traficantes, usuários de drogas e bandidos. Tudo bem? Fazer de que aqui? Fumando mesmo? Fumando de quê? Fumando droga. Quem gravou esse vídeo foi o Xadi, dono desse trailer, na esquina da 912 Norte, bem em frente ao terreno. Ele diz que trabalha com medo e que também está perdendo clientes porque as pessoas temem ser assaltadas. Muita gente pedia aqui para mim socorro porque tem pessoa que quer roubar o celular deles, bolsa deles, salta ou coisa. Hoje pela manhã, um funcionário da Secretaria de Economia esteve no local para avaliar a situação do terreno. Ele não quis conversar com a reportagem do DF1. No local tem placas informando que ali funcionava, ou funciona, um centro da religião islâmica. O comerciante conta que já acionou a polícia militar depois que um bandido se escondeu no local após cometer um assalto. Chamei polícia 190, vem aqui, e a polícia militar falou para mim não tem como entrar lá dentro porque essa coisa é particular. Segundo o DF Legal, o CNPJ responsável por esse lote não existe mais e não consta nos registros do governo do Distrito Federal. Agora a dúvida é de quem é esse terreno gigante em plena Asa Norte. Ainda segundo o DF Legal, o lote passou aos cuidados da Embaixada da Palestina e que a Casa Civil deveria informar ao Itamaraty a situação do lote para que o Ministério das Relações Exteriores comunicasse à Embaixada. Depois, a Embaixada da Palestina informou que o terreno abandonado na 912 Norte não pertence a ela, nem ao Estado da Palestina e a nenhuma das instituições da Embaixada. Eu conversei por telefone com o embaixador da Palestina, Ibrahim Alzeben, que mais uma vez reforçou que a área não pertence ao país. Este lote não pertence ao Estado da Palestina nem a nenhuma das nossas instituições. A Secretaria de Economia responsável pelo patrimônio imobiliário do Distrito Federal disse que vai fazer uma pesquisa para identificar a propriedade, de quem é essa propriedade, quem é o dono do terreno. Mas se for uma propriedade particular, vai ter que respeitar o sigilo da propriedade. Bom, mas vamos lá então. Para encerrar o Brasil TV de hoje, eu te conto que hoje o ritmo mais pernambucano de todos, o frevo, está fazendo aniversário. Completa 115 anos. Não tem festa, mas tem muita animação. Rei e rainha de um carnaval que a pandemia congelou no tempo. A gente recebe a coroa e um ano depois a gente repassa para alguém e aí isso não aconteceu. Nós estamos conscientes, que realmente tem que parar, temos que nos cuidar do outro, se vacinar. Em Pernambuco, o frevo sobrevive mesmo sem carnaval. Há 8 anos, o Passo do Frevo tem a missão de preservar e propagar a dança e a música que nasceram 115 anos atrás. A gente experimenta, a gente inova, a gente é escola, a gente é espaço de fruição. Eu posso dizer que aqui é o CEP do frevo na cidade do Recife. A pandemia impôs uma nova forma de convivência com o frevo. Os workshops, rodas de conversa, salas de experimentação e criação, todos os projetos e programas que a escola já desenvolvia foram sendo adaptados para o formato remoto. Sem a maratona de apresentações de todos os anos, o corpo sente. Maria Flor e Ferreirinha, passistas consagrados, recuperam a flexibilidade e a leveza dos movimentos acelerados e acrobáticos do frevo. Esse movimento de ponta, de calcanhar e de não cair, Você conseguir se manter ali, respirando, se manter vivo, se manter frevo, eu diria. Eu acho que eu já danço frevo e vou dançar frevo até o além. Até depois. O frevo que nasceu pernambucano não respeitou qualquer fronteira. Ganhou o mundo. Foi declarado Patrimônio Cultural e Imaterial da Humanidade pela Unesco. E isso já justificaria todo esforço para que ele fosse perpetuado. Mas com a pandemia, o desafio se tornou ainda maior. São 2 anos sem carnaval, sem festa nas ruas. E é no calor da multidão que o frevo se mantém vivo há mais de 100 anos. Para muitos pernambucanos, o frevo é paixão, é profissão, é razão de viver. Ele me traz uma vivência tão importante e tão gratificante que me traz como objetivo levar ele também para outras pessoas, para que essas pessoas possam viver
ou pelo menos experimentar uma boa parte ou tudo que eu vivo através dele. A Ianca encontrou o seu lugar no mundo ao se entregar ao frevo. Virou professora e uma defensora apaixonada. Essa relação do frevo dança, frevo música, que vai pulsando e a gente vai sentindo no corpo, a gente não consegue não reagir a isso. O frevo veio da capoeira que se fez dança e, mais uma vez, mostra a sua capacidade de resistir. Eu acredito sim que o frevo vai passar por essa pandemia, vai resistir para existir, sabe? A vitalidade do frevo não vai parar, não. Quem nunca se arriscou a pegar a sombrinha e tentar dançar um frevo, hein? Eu muitas vezes, mas ainda não aprendi. O Brasil TV fica por aqui, outras notícias do Jornal Nacional, que hoje começa às 8h35 da noite, hora de Brasília. Boa noite e até amanhã.